Olá, bem-vindos! Meu nome é Rafael Benevides, eu sou o diretor de Developer Experience na Red Hat e você está assistindo o DevXTime. Hoje nós vamos ver um pouco mais sobre Docker e Java. Só que você sabia que você pode falhar ao usar Java dentro do Docker? Então, se você não sabia, acompanhe esse vídeo, porque você vai aprender hoje como não falhar. Então, nós vamos ver aqui, vamos pegar uma aplicação, e vamos pegar, na verdade, um container Linux, e a gente vai ver algo que a gente não tinha visto, então, nos outros vídeos. Olha só, eu tenho aqui 3 janelas, só para facilitar a visualização, e eu vou executar um container usando o CentOS, tá? Então, docker run, a gente aprendeu isso para criar o comando, -it, interativo e terminal, container descartável, vou apagar ele, vou dar um nome de meu CentOS e veja só que a preferências do meu Docker, ela está setada aqui para usar 2 CPUs, 1 GB de swap e 1 GB de memória RAM, ok? Então, se eu executar esse comando esse container do jeito que ele está aqui, o que acontece? Vamos ver aqui, docker run, meu CentOS e o nome da imagem, obviamente, né? Então, CentOS, tenho aqui o CentOS executando. Existe um comando novo que vocês vão aprender agora, que é o docker stats. O docker stats permite você visualizar justamente estatísticas do container. Então, esse container aqui não está usando quase nada de memória, né? Isso porque não está executando nenhum processo grande, é só o bash. E limite de memória, quase 1 GB, porque é isso que está disponível. Mas isso significa também, se eu sair desse container aqui e descartar ele, que existe uma flagzinha chamada "-m", que permite eu passar o limite de memória para o container. Então vamos especificar aqui um container com 150 MB de RAM. Na verdade vamos fazer o seguinte, vamos pegar o comando que a gente utilizou, né? E vamos passar o seguinte, limite de memória 150 MB. Então quando a gente executa isso aqui, a gente vê realmente o Docker Stats mostra que você está com limite de 150 MB. Mas se a gente fizer um comando aqui free-h, olha só o que ele mostra. Memória livre, 1 GB, memória swap, 1 GB. Será que é um bug no free, no comando free? Vamos olhar uma outra distribuição aqui. Vamos pegar o meu Ubuntu, imagem Ubuntu, né? 150 MB, comando free-h também. Então, olha só que interessante. Aparentemente, não funciona nada a gente colocar um limite no container. Então vamos experimentar executando o Wildfly Container, o Wildfly Application Server, com 50 MB de RAM. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar o nosso container aqui e eu vou executar agora o meu Wildfly com 50 MB de RAM. Então a imagem JBoss Wildfly. Só que como eu sei o que vai acontecer, eu quero fazer uma análise pós-mortem desse container. Então eu não vou descartar ele uma vez que ele parar não, tá? Então vamos executar aqui. A gente vê que o container está subindo com a nossa aplicação Java lá dentro, com o nosso servidor de aplicações. Aqui apareceu sim 50 MB de RAM. E a gente percebe de cara um alto consumo de CPU. Por que é isso? Por que passa de 100%? Porque essa máquina, como a gente viu aqui na configuração do Docker, ela tem 2 CPUs alocadas para o Docker. Então, é normal que tenha até 200% de utilização de CPU, um para cada core. Então, quando a gente analisa aqui, a gente vê que ele está com alto consumo de CPU. Por quê? Porque ele está tentando alocar memória, que já está em quase 90%, mais de 90%, e não consegue. Então ele começa a fazer um alto processo de garbage collector, tentando remover ali objetos lixos para o container subir. Vamos continuar aguardando aqui o container subir. Então a gente pode ver aqui uma coisa,
o processo tentou subir por um tempo e de repente apareceu aqui na mensagem de log. JBoss, o processo JBoss recebeu um sinal kill. O JBoss recebeu um sinal kill. Então vamos fazer aquela nossa inspeção pós-morte. Vamos rodar aqui o comando docker inspect no container meu Wildfly, tá? Olha só, o que vai aparecer aqui no status da aplicação. No estado dela, esse container saiu, execução falso, ele não está pausado, e ele recebeu um OOM killed, out of memory killed. Isso significa que, na verdade, que quando a gente coloca um limite de memória no container, o container não transmite a percepção de que existe um limite. Ele simplesmente manda um sinal para o kernel que, se um processo tentar passar mais do que aquele limite especificado, ele vai matar o processo. Ou seja, se eu usar um comando free-h, o Java, né, por padrão, ele vai olhar a memória disponível da máquina, ambos, né, tanto o free como o Java, como o top, vão identificar que essa máquina tem 1 GB de RAM. Então vamos pegar o seguinte, eu fiz aqui uma aplicação de exemplo que aloca memória até 80% de memória. Vamos dar uma olhada nessa aplicação aqui, ó. Uma aplicação escrita em Spring Boot, que tem, se você acessar o endpoint aqui, API Controller, API Memory, ele vai começar a usar uma concatenação de string. Como a gente sabe, concatenação de strings em memória consome, né, concatenação de string consome memória. E aí a gente calcula aqui memória máxima, que nesse caso ele vai ver 1 GB, e até a memória utilizada ser menor do que 0,80. Vai tentar alocar 80% de memória. Se acontecer um out of memory error, a gente não faz nada, a gente está esperando que isso aconteça. E aí eu vou mostrar a mensagem, mais de 80% da memória foi alocada, qual que é a memória máxima que eu estava esperando, e printar essa mensagem e retornar essa mensagem, perfeito? Então vamos executar aqui essa aplicação. Eu já tinha algumas imagens criadas para essa demo, então vamos executar aqui o container. Então o container aqui que eu estou executando, a gente está executando usando o Docker Run, Interactive Terminal, um container descartável, --rm. Estou dando o nome de meu container, 150, por quê? Porque eu estou limitando a memória a 150 megas. Então vamos executar aqui utilizando o que? O OpenJDK. Esse OpenJDK é o OpenJDK mesmo. Vamos dar uma olhada aqui no Dockerfile dessa aplicação. Então, eu tenho aqui o Dockerfile. Ele usa o OpenJDK 9 e só dá um java -jar, passando aqui o -print flags final, só para a gente olhar as flags, e executa o Java Container. Então, vamos executar. Quando eu começo a executar, ele apresentou aqui as flags, começa a subir com limite de 150 megas. E vamos esperar a aplicação subir, vamos executar aqui aquele endpoint /memory, ok? Então a aplicação subiu. Vamos aqui no browser, localhost 8080/API/memory. E aí ele começa, a gente pode ver aqui no log, começando a alocar memória. E aí ele está trabalhando. Nessa outra janela aqui, a gente pode dar um clear, tá? Aqui a gente pode olhar, alocado mais de 80% do máximo permitido. 247 megas de RAM. Aí peraí, eu não falei que se passasse de 150 megas, o kernel não ia matar esse processo? Sim. Só que, como que esse processo então chegou... Primeiro, por que ele só chegou até 241 megas? Tem alguma coisa que não bate. Ou ele deveria ter chegado em 150 megas, que é o limite, e aí o Docker manda uma instrução para o kernel matar o processo, ou ele alocaria o máximo de 1 GB, que é o tanto que tem no host, né? Não foi isso que eu falei?
que o "-m" só limita o quanto que o processo pode alocar, mas o Java e o free, o top, todos esses comandos que vieram, comandos e aplicações que vieram antes da existência do Docker, eles não entendem que estão rodando dentro de um container. Então eles deveriam ver 1 mega. Então por que ele viu 240 megas? Bom, isso acontece por causa da JVM Ergonomics. Olha o que a JVM Ergonomics fala aqui. A JVM fala que se tiver 2 ou mais processadores, 2 ou mais gigas de memória RAM, né, um ou outro, ele vai definir como uma máquina de classe servidora. Ou seja, a RIP inicial é de 1/64 avos de memória física, mas a máxima é de 1/4 de memória física. Então, 1/4 de memória física foi alocado. Se essa máquina tem 1 GB de RAM, ele alocou aproximadamente ali 250 megas para a memória máxima RIP desse processo Java. Aí, agora a outra pergunta. Por que então que o processo não foi matado? Porque quando chegou ali o limite de 150 megas, o Java começou a mandar, o Java e o processo, o kernel do Linux, começou a mandar o processo para swap, para disco, porque o limite de memória havia sido atingido. Então, sim, quando eu especifico 150 megas de container, eu estou especificando 150 de RAM e 150 de swap. Então, nessa máquina, na verdade, eu poderia alocar um processo de até 300 megas. Foi por isso que esse processo não morreu. Como que eu controlo o processo de alocação de swap no Docker? Vamos parar esse processo aqui. E se eu quisesse limitar a quantidade de swap, eu poderia usar o comando o parâmetro memory swap e, sei lá, 150 megas. Tudo bem, mas aqui significa, então, continuo tendo 150 megas de limite para RAM, 150 de limite de disco. Eu posso até especificar, matei o processo aqui novamente, e especificar uma swap maior, sei lá, de 250 megas. Ele vai me permitir subir o processo. Mas nunca uma memória de swap menor. Se eu quiser limitar 150 de RAM mais 50 megas de swap, olha só, o Docker reclama e fala que o limite de swap tem que ser maior do que o tamanho de memória limite. Perfeito? Bom, então vocês podem estar pensando assim, tá, isso aparentemente, uma vez que eu entendi, não causa muito problema. É só eu entender o funcionamento e limitar a memória. Perfeito. Então vocês podem estar pensando assim, então é fácil eu lidar com esse erro. Basta simplesmente eu entender o funcionamento da JVM, sim, perfeito. Só que eu posso a qualquer momento aumentar a memória. A memória hoje em dia é barato, correto? Correto. Então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a memória desse processo Java, desse daemon Java. Como a gente viu no primeiro vídeo, o daemon Java é diferente do cliente. Né? O comando Docker é um cliente que invoca o processo no daemon. Então vamos pegar aqui a configuração do daemon e vamos aumentar aqui. Vamos para 8 GB de RAM. Parece ser mais que o suficiente. Isso, na verdade, é um processo é um problema que pode acontecer se eu estou em desenvolvimento, estou desenvolvendo a minha maquininha ali com 1, 2 GB de RAM e de repente eu vou publicar isso em produção. Eu sei que ali funcionou com 1 GB de RAM, não funcionou? Mas agora eu mandei para produção com 8 GB de RAM. Vamos esperar agora o processo reiniciar. Agora que o processo está executando com 8 GB de RAM, vamos voltar aqui para a nossa janela. Né? Deu erro aqui, obviamente, porque o processo morreu. Vamos rodar novamente o Docker Stats. E vamos fazer o seguinte. Já que a gente deu muita memória para o nosso servidor, vamos dar também muita memória para a nossa aplicação. Vamos dar agora 600 megas de RAM. Então eu vou chamar de meu container 600 em homenagem aos 600 megas de RAM que eu estou alocando. A minha máquina tem 8 GB, então eu consigo subir o processo. Perfeito, perfeito, mais do que esperado.
Uma vez que a aplicação estiver rodando, vamos então começar a alocação de memória. A gente pode ver aqui que 600 MB de RAM foram alocados. Quer dizer, estão limitados a 600 MB de RAM. E vamos acessar o endpoint. E voltar aqui para a memória, para console, alocando, começando a alocar memória. E a gente vê aqui realmente a memória está sendo alocada, está subindo o número de invocação. E de repente, um processo foi matado, ou seja, a aplicação nem chegou de ser concluída. Então, entendam o problema que pode acontecer quando sua aplicação Java, você fez o seguinte, tá, funcionou com 1 GB de RAM e você deu mais memória ainda, você deu mais memória no servidor, você deu mais memória de limite para o container e agora o processo nem consegue executar. Isso poderia ser um grande problema em produção e você passaria horas sem achar, a não ser que você entenda os princípios que eu estou falando nesse vídeo aqui. Então, qual que é o princípio? Por que esse processo morreu? Bom, quando eu coloquei 600 MB de RAM, ele então teria disponível o quê? 1.2 GB, porque ele tem 600 de RAM e 600 de swap. Mas a JVM tentou alocar, sabe quanto? 1/4 de 8 GB é 2 GB. Então a JVM tentou alocar 2 GB de RAM e ele só tinha 600 na RAM e 600 no swap, 1.2 GB. Não era suficiente, por isso que o processo morreu. Então qual que é a saída? Vamos ver algumas soluções aqui. A primeira solução é não confiar no Java para fazer o controle de memória. Como assim? Vamos olhar aqui um outro Dockerfile. Eu modifiquei o Dockerfile aqui para ter uma variável de ambiente Java Options. Dessa maneira eu consigo passar o "-x-mx" para a aplicação. Então, quando eu for executar a minha aplicação, vamos ver isso aqui agora, eu consigo fazer o seguinte. Eu consigo passar uma variável de ambiente, na verdade é outra imagem aqui, né? Eu vou passar uma variável de ambiente chamada Java Options, e eu vou falar que o valor dela é "-x-mx 300 megas. Tá? É possível fazer isso. Essa variável de ambiente vai ser injetada, como a gente viu no vídeo onde a gente fala sobre criação de imagens. E agora que a aplicação está rodando, a gente pode ir lá no nosso endpoint, mandar um refresh e ele alocou o máximo de 300 megas, porque esse é o tamanho máximo permitido pela JVM. Então essa é uma solução, ok? Consigo fazer algo melhor? Sim, eu consigo. E agora eu queria falar para vocês de um outro projeto. É o projeto Fabricate, que é uma comunidade voltada a soluções de aplicações Java para containers. E aí essa comunidade lançou, eles possuem uma imagem chamada Fabricate. Vamos dar uma olhada nessa imagem aqui. Essa imagem, Fabricate /Java Alpine OpenJDK 8, que é baseado no Alpine Linux com o OpenJDK 8, ela possui dentro dela um run.sh que faz o seguinte: ela calcula a memória, o limite do container. Ele vai lá, como o Docker utiliza o cgroup para limitar a memória e a CPU, ele lê as informações de CPU e de memória para definir qual que é o tamanho máximo de memória. Então eu tenho aqui um outro Dockerfile preparado utilizando a imagem do Fabricate. É bem simples. Eu utilizei ela, especifico numa variável de ambiente qual que é o meu jar, coloco o meu jar dentro da pasta Deployments e executo a minha aplicação. Vamos fazer isso? Então, vamos pegar e utilizar uma outra solução aqui. Eu vou apagar essa variável de ambiente e vou usar o meu Dockerfile que usa o Fabricate. Tá? Olha só, o limite de memória aqui, vamos passar algo bem pequeno. 150 megas. OpenJDK, qual que é o nome da imagem?
Fabricate. 150 megas. Automaticamente, só parando o processo aqui, ele usou o script e definiu o máximo de 38 megas, ou seja, 1/4 da memória. Se eu utilizar agora aqui, sei lá, 300 megas, ou seja, ele colocou ali 75 megas de máximo. Ou seja, eu não preciso ficar preocupado em substituir na variável de ambiente, especificando o tamanho da minha heap. O processo, a imagem do Fabricate já considera se ela está dentro de um container. Está dentro de um container, qual que é o limite? E aí esse limite vai ser aplicado e ele dimensiona o tamanho da heap baseado no tamanho do limite do container. Então tenho aqui a aplicação executando. Vamos dar um refresh na nossa aplicação. 68 megas, perfeito. Vamos aqui colocar mais memória. Vamos colocar 500 megas. Então, com 500 megas, ele aumentou a heap para 250. Né? Aí ele já começa a trabalhar com 1 GB, ou seja, com metade do tamanho, né? Menos de 1 GB. É uma JVM do tipo client, então 1/4. Se eu parar esse processo aqui e utilizar Docker Run com um limite de 100, usar o OpenJDK 8 com update 121 e mandar imprimir as configurações da VM, olha só o que vai acontecer. Ele vai imaginar que ele pode alocar 2 GB de RAM. Valor estimado, tá? 1.7 GB de RAM. Mesmo eu definindo o limite de 100 megas. Ou seja, esta versão do OpenJDK ela não está preparada para rodar containers. Só que a gente pode, a partir do Java 8 Update 131, a gente tem algumas features experimentais que a gente habilita usando o mais Unlock Experimental VM Options, que são para habilitar opções experimentais. E eu uso o outro parâmetro aqui, Use cgroup memory limit for heap. Ou seja, ele vai ler a configuração de limite da heap, do cgroup, para definir o tamanho da heap do processo Java. Então, utilizando aqui agora esses parâmetros, a gente vê que agora ele pegou num container de 100 megas, ele alocou 1/4 de memória, 44 megas. Só que se eu não lembrar de habilitar essas opções, né, de novo, eu vou ter problema. Ele vai pensar que eu tenho 2 GB disponíveis. Então, veja só, se eu tentar utilizar uma aplicação que não lê esses parâmetros, olha só o que acontece. MyContainerJDK 9. Ele detectou de novo como quase 2 GB de RAM disponível. Isso por quê? Porque o meu Dockerfile ali, com os cgroups, né, eu imaginava que era só utilizar a última versão do Java, né, que é o Java 9, e já estaria funcionando. Na verdade, isso só passa a ser verdade com o OpenJDK 12. No OpenJDK 12, eu consigo sim não passar nenhum daqueles parâmetros, menos Unlock Experimental Features, Use cgroup memory for heap. Por quê? Porque o Java 12 sim já é preparado para container. Então vamos usar aqui o Java 12. Tá? Vamos usar aqui o JDK 12. Tanto que vou até trocar o nome do container aqui. E se eu procurar o JDK 12, ele sim já se adequou para 150 megas. Então, somente a partir do JDK 12 é que você não precisa passar parâmetro nenhum. Se você estiver usando outras versões, é interessante você saber desse problema e saber como solucionar. Espero que você tenha gostado desse vídeo e assine esse canal para saber de mais novidades. A propósito, não deixe de também me seguir no blog rafabené.com, onde há um tempo atrás eu já havia falado sobre sobre esse problema. Java no Docker, o que você precisa saber para não falhar. Eu escrevi esse artigo, eu traduzi esse artigo em maio de 2018, mas na verdade ele foi originalmente publicado
no fórum, no blog da Red Hat, em março de 2017, em inglês. Perfeito? Então espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Abraços!